Isso, para mim, é o mais importante. Não adianta... Vários estudos, né, comprovam que se você hoje lê um livro, você não vai conseguir adquirir. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. Eu tenho certeza que você sentiu falta de mim. Semana passada nós não conseguimos gravar por conta da correria do dia a dia. Saúde também não estava bem. Tivemos legendários, tivemos uma multidão de eventos e eu não consegui estar aqui. E eu tenho certeza que você sentiu a minha falta, mas não precisa chorar mais. Estou de volta e daqui nós vamos até o final do ano, todas as semanas com Pontes Podcast. Aqui você sabe que nesse canal você encontra conteúdo de valor. Aqui nós trazemos homens, mulheres, pessoas reais com crises e guerras reais que venceram, né, a vida e hoje são grandes homens de sucesso. E hoje, né, eu tenho um cara que ele é legendário, ele é um grande vendedor, um grande empresário, ele é pai, ele é marido, né, ele é missionário da nossa igreja, né, um grande homem de Deus, e eu tenho certeza que a história dele, tudo que nós vamos falar aqui, né, vai ecoar no seu coração. Eu lembro que você que está aqui, você sabe disso, né? Ontem ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: Lucas, o que você acha assim? O que nós vamos falar e tal? Eu falei: vamos orar primeiro e o Espírito Santo de Deus vai conduzir. E a gente batendo um papo aqui, já vou apresentar ele. A gente batendo um papo aqui, o Espírito Santo já me deu um estalo já por onde eu vou começar, mas sem mais demora, eu vou apresentar ele. Rony, grande homem de Deus, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, pastor. Ao Pontes Cast aí, podcast. Prazer estar aqui. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos para cima. Se apresenta melhor. Então, sou o Rony, tenho 37 anos, né? Sou casado, muito bem casado, com a Évila há 14 anos. E tenho o Heitor aí de 6 anos de idade, né? Que Deus nos presenteou aí. E atualmente, né, já tenho 16 anos de convertido, né? Conheci Jesus através do meu irmão e sou há 16 anos da Sara Nossa Terra, né? Então aí até hoje, até que Jesus volte. É isso. Né? O homem diz que o homem é reconhecido pelas suas alianças, né? A aliança é que ele consegue sustentar. E eu falo muito isso, Rony. Eu tenho um só Deus, um só casamento e um só ministério, uma só missão, né? Então, quando você entende que você tem uma aliança e você é um homem de aliança, Deus ele começa a te honrar, ele começa a trazer graça, sabedoria, entendimento e, né, você parte para avançar. Justamente. E assim, pastor Lucas, para mim, e foi muito difícil eu entender que a aliança é muito mais uma decisão do que qualquer outra coisa. Porque você tem que decidir, você ter a aliança. Aí, às vezes, a gente acha que a aliança ela acontece pelo acaso. Uhum. E quando eu decidi ser um melhor pai, quando eu decidi ser um melhor esposo, quando eu falo melhor, não no sentido de dizer que eu sou melhor do que o outro, mas a minha melhor versão todos os dias, né? Perfeito. Então, ao acordar, você tem que tomar uma decisão de dar o seu melhor, né? Hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui com você, um grande homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, e eu tenho que dar o meu melhor aqui, né? Perfeito. Quando eu vou atender o meu cliente, quando eu vou... eu tenho, independente de quem seja a pessoa, a gente tem que dar o nosso melhor. É isso mesmo. E a aliança, ela não fala de sentimentos, né? Foi o que você falou. A aliança, quando ela é verdadeira, ela está numa decisão de você permanecer, de você avançar, de você saber que existem erros, existem falhas e existem muitos acertos, até porque você chegou onde você chegou por conta dos acertos. Sim. E a aliança ela é para esses momentos, né? Eu faço curso de casais, mas isso serve para todas as esferas da nossa vida, né? Eu falo assim que a aliança é para um momento difícil. A aliança ela não é para um momento fácil. Essa aliança que para você que é casado, homem, para você que é casada, mulher, ela serve para lembrar que você tem uma aliança com a sua esposa, com o seu marido, que você tem uma aliança com Deus e ela vai ter valor, o valor dela vai ser realmente que vai mostrar o valor dela mesmo no momento da dificuldade. É no momento da dificuldade que você fala assim, eu tenho
tudo para jogar isso aqui fora. Eu tenho tudo para pular do barco, mas eu tenho uma aliança. E a minha aliança, ela não tem emenda, né? Você vê a aliança, ela não tem emenda, ela não tem corte. Cara, ela é inteira. A aliança, ela é inteira. Né? Então, eu entendo isso, Rony, que a aliança é para homens maduros, para pessoas que entenderam o seu posicionamento, para quem sabe o que é um propósito de vida, para quem vive um propósito de vida. Essas pessoas, elas verdadeiramente entendem o que é aliança. Sim. Legal. E isso que você está falando faz muito sentido, porque hoje a nossa vida ela precisa ser vivida de uma forma produtiva, vamos dizer. Ou seja, amanhã eu tenho que ter uma versão muito melhor do que hoje. Então a gente tem que melhorar. E às vezes, por muitos momentos da minha vida, eu tinha uma aliança no meu casamento, mas eu não tinha uma aliança, por exemplo, com os meus funcionários. Eu não tinha uma aliança, às vezes, ali com o meu filho. Então, a gente tem que estar por inteiro. Aonde nós estivermos, a gente tem que estar por inteiro. A gente não pode ser uma cópia, né? Nós precisamos ser verdadeiros. E a nossa vida, ela é cíclica, né? Ou seja, existem ciclos e a gente tem que melhorar todos os dias, buscar conhecimento. E eu acho que a gente sempre tem que... Nunca podemos achar que nós já somos os melhores, que a gente tem tudo. Porque a partir do momento que você acha que você não precisa melhorar, na verdade você está morrendo ali, né? Então, hoje, por exemplo, o meu objetivo de estar aqui é aprender um pouco mais. Porque às vezes, pastor, às vezes a gente acha que a gente só aprende escutando. Mas a gente também aprende falando. Porque quando eu falo, automaticamente eu sou cobrado pelaquilo que eu estou falando, né? Então, obrigado pelo convite. Meu irmão. Confesso aí que eu assisti vários aí episódios. Sou fã número 1 aí Obrigado. de todos os movimentos. Como forma de te honrar, né? Quem é legendário sabe, né? Não podia passar esse momento sem te honrar. Né? Amassou um pouquinho, porque eu comprei ontem, entendeu? Ficou na mochila, mas... Tá aí de coração. Esse eu não conhecia, Snick de maracujá. Snick de maracujá, isso aí. Gente, a gente não pode chegar também de mão vazia, né? Aqui é um presente, tá? da Royal Prestige, empresa pelo qual eu assumi aí a operação em 2017. Perfeito. Então aí estamos indo aí para 8 anos. É a maior empresa no mundo no segmento de utensílios para a área da gastronomia. E é uma faca com 50 anos de garantia. Que é isso, 50 anos. Vai ficar para os meus netos. É um presente para você. Vou passar Aí, Calmão, vou passar para você, viu? Vou passar essa faca para você quando eu estiver bem velhinho lá com meus 100 anos, né? E aí você passa pro seu filho, viu? Pois é. Quando você tiver com 100 anos também. Rapaz, licença. Gente, desculpa a gente cortar o assunto, mas legal, hein? Vou deixar ela aqui. Vou deixar ela aqui por enquanto. Deixa ela aqui, ó. Aí, ó. Cadê o YouTube? Tem que fechar, é? Para, calma. Não, deixa aqui, moço. Deixa o YouTube pra lá. Só deixa. Quem manda no YouTube sou eu. YouTube, já era. Elon Musk, você não conheceu o ponte ainda. Pronto, deixa assim. Pega um pouquinho assim? Pega. Pronto. Muito obrigado pelo presente, pelo carinho. Meu irmão, e voltando à aliança. Peraí, sua esposa gosta de cozinhar? Gosta. Não muito, mas ela gosta. Então você vai dividir entre ela e a Maria. Deixa eu pegar aqui. Rapaz! Tá? Cauã, quem faz comida mais gostosa aí, Maria ou a tua mãe? Oi? Não, a Abigail. A Abigail? Abigail, a minha esposa. Você entrega pra ela. Rapaz, aí, amor. 2. Caraca, deixa aqui também, então. Vamos deixar aqui, porque merece, né? Deixa eu achar um jeito. Vamos deixar assim por enquanto. Obrigado, viu? Obrigadão. Abigail aí, amor. Esse aqui também tem 50 anos de garantia? Tem também, pastora. 50 anos? 50 anos. Rapaz, é tempo. Viu? E o legal aqui é que você pode esquecer dentro da panela que não vai queimar a mão. O cabo não esquenta. Que isso? Mentira. Rapaz, essa aí você vai ter que me provar no final, hein? Pois é. No final eu vou fazer um stories aqui. Nós vamos gravar esse negócio. Essa aí eu quero ver. Rony, muito obrigado. Voltando aqui para a aliança, né? Qual foi o momento da sua vida que você acha que
a sua aliança realmente ela foi forjada, que ela foi testada? Teve algum momento que você falou assim, cara, agora... Então, eu acho que se a gente fosse trazer para um âmbito espiritual, teve vários momentos. Legal. Né? Vários Sim. momentos. Teve um momento que me marca muito, que é onde eu tive que me posicionar. A gente sabe hoje que esse mundo cristão, esse mundo evangélico, né? Hoje nós somos atacados de diversos lados, né? E eu me lembro, teve um momento que me marcou muito, onde foi as pessoas que estavam ali, logo no processo da minha conversão, sabe? Você é novo na fé, então, às vezes você acredita naquilo que você escuta. Esse é o maior erro de um cristão. Antes, óbvio que tem muita coisa que a gente vai aprender porque a gente escuta. Mas muito mais importante do que você escutar é você buscar a verdade. Tem que ter coerência, aquilo que você escuta naquilo que realmente está escrito. E teve um momento onde eu quase fui levado. Eu fui muito atacado no sentido de por que você está na igreja? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? E com pessoas de dentro da igreja. Uhum. E eu me converti junto com a minha esposa. E aí teve um momento que a gente teve que se posicionar. Isso estava começando a afetar o meu relacionamento com ela. Nós ainda não éramos casados. Mas nós tínhamos uma aliança de independente do que acontecesse, o nosso chamado a gente nunca ia abrir mão. E era muito doido isso, pastor, por quê? Às vezes a gente brigava, discutia, e a gente saía de casa. Ela ia para a rua da direita, eu ia pela rua da esquerda. Quando eu chegava lá na igreja, ela estava lá. A gente não estava se falando, mas ela estava lá. Então, a gente tinha isso, nós temos isso muito, muito bem definido. E foi muito doido porque naquele movimento que a gente estava de se converter, 80% das pessoas que estavam na igreja, elas saíram da igreja, abandonaram a igreja, abandonaram o ministério. Sim. E aí foi nesse momento que eu percebi que eu precisava me posicionar. E aí eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar na Bíblia, eu fui buscar em conhecimento mesmo, para ver se aquilo que as pessoas estavam falando era verdade ou não era. E nós permanecemos firmes, e foi a melhor decisão que eu tomei, né? De nunca ter saído dos caminhos do Senhor, porque eu me posicionei. Então, eu lembro que uma vez também na minha caminhada cristã, né? A gente está falando aqui da nossa caminhada cristã, conheci uma pessoa, era uma pessoa que tinha o meu respeito, e tem ainda até hoje o meu respeito. Só que ela era de um outro ministério, ela não era ligada ao nosso ministério. E ela chegou para mim um dia e fez como é que fala? E fez uma proposta ousada. Ela falou assim, você tá lá, você é diácono há muitos anos, as pessoas não te valorizam, vem para cá que eu vou te formar pastor, vou te ungir pastor. E aí essa pessoa falou a primeira vez, eu fingi que não escutei. Falou a segunda, eu fingi que não escutei. A terceira, a quarta, na quinta eu cheguei para ele e falei assim, para essa pessoa, e falei assim, cara, é o seguinte, eu sou um homem de aliança. E eu sei por que Deus me plantou na nossa terra. Por que Deus me plantou nesse ministério. E não é um título que vai me fazer sair do ministério. Não é título, eu não estou preocupado com título. Com se eu sou pastor, se eu sou missionário, se eu sou isso, se eu sou aquilo. A minha preocupação é em servir a Deus. Entendeu? Em servir a missão que ele me estabeleceu. E ali a minha aliança foi provada, porque muitas pessoas, isso eu estou falando na área ministerial, mas às vezes no casamento, às vezes nas finanças, sim, elas quebram a aliança que ela tem. Sim. Faz um jeitinho no negócio, rouba, mente, trai, e ela vai fazendo o que? Ela vai quebrando a aliança dela. Então nós precisamos entender, homem, que um homem de verdade, acima de tudo, ele é um homem de aliança. Ele é um homem que honra as suas alianças. Ele é um homem que sabe aonde a sua aliança está findada. E uma coisa legal que você falou é que quando vocês saíam, que cada um ia para um lado, né, vocês tinham um lugar de segurança, um lugar de refúgio. Né? A igreja era um porto seguro para você. Era um lugar que realmente você falava, cara, eu vou para lá porque lá tem a presença de Deus. E a presença de Deus vai guardar a minha aliança. A presença de Deus vai guardar a minha vida. Muitos fariam o quê? Ia para o boteco, ia para desculpa a expressão, para puteiro, ia para casa de amigo, de amiga, e você não, você e ela, né, fala, calma aí, deixa eu ir para um lugar de segurança. Justamente. Né? E a minha mais que a nossa vontade fosse outra, mas a decisão... Sim, aí é onde entra a aliança. A aliança não fala de vontade, a aliança fala de posicionamento e decisão.
E hoje, Rony, eu não sei se você tem observado isso, mas eu tenho visto homens que não têm posicionamento, que não sabem o real valor de uma aliança. Sabe? Uma aliança não quer dizer que você não vai errar, mas quer dizer que você não vai deixar de se posicionar. Sim. Você vai, cara, eu errei, vou levantar a cabeça, vou pedir perdão, vou ajustar, vou consertar aqui, não vou trocar, eu vou consertar, entendeu? E vou avançar. Agora nós vemos hoje que o homem ele troca de aliança, de coisas, como se ele trocasse de uma xícara dessa, entendeu? Como se trocasse um copo desse, entendeu? É descartável, né? O ser humano, ele tem se feito descartável e ele tem tratado os outros de forma descartáveis. Então ele não tem aliança com o filho, com a esposa, com o trabalho, com o chefe, com os funcionários. Ele não tem aliança com ninguém. Sim. O que é você ter uma aliança com um funcionário? É você honrar o cara. Muitas vezes você honrar o pagamento dele, você sentir a dor dele, você, né, fazer com que você cresça junto com ele. Pô, eu estou crescendo, mas vamos puxar quem está aqui abaixo, vamos avançar, vamos construir juntos, vamos guerrear essas guerras juntas, né? E pode falar. Isso que você está falando é interessante porque nós estamos há 8 anos desenvolvendo, né? Sim. Esse trabalho junto com alguns colaboradores. E a minha forma de trabalhar, eu precisei encontrar uma forma de trabalhar para honrar essas pessoas. E a forma que eu encontrei para honrar foi: se eu cresço, você também cresce. Então eu comecei nessa jornada entendendo que como que eu honro alguém? Eu honro alguém honrando somente com a questão financeira. Então, hoje, dentro da empresa, a gente tem uma metodologia de gamificação e bonificação em tudo. A gente bonifica tudo. A gente bonifica por pontualidade, a gente bonifica por faturamento, óbvio, a gente bonifica por todas as ações. Porque, às vezes, uma pessoa que não é boa em algo, por exemplo, tão simples, mas, às vezes, ela é muito boa em algo meio que complexo que eu não sou bom, né? Então, eu acho... Nem sei por que eu estou falando isso. Não, mas é sobre a aliança, né? Você honrar as pessoas que estão embaixo de você. A honra, ela é uma maneira de expressar a aliança que você tem. Sim. Né? A honra, ela é uma maneira de expressar a aliança, né? E eu procuro sempre, quando vou começar uma palestra, quando vou começar uma pregação, quando vou começar algo, a primeira coisa que eu honro é a minha família. Sim. A minha esposa, os meus filhos. Porque é quem segura a barra comigo. Sim. É quem nos dias difíceis estão comigo, né? Ali. Depois, né, seguido os meus pastores, os meus mentores, os meus líderes, que são as pessoas que estão ali comigo também apoiando meu casamento, apoiando as minhas decisões, orando por mim. Então, a honra, né? Tem um livro que chama Cultura da Honra. Você já leu esse livro? Comecei a ler. Esse livro ele é fantástico, né? Ele é fantástico. Ele fala muito sobre isso, sobre os níveis de honra, né? Como se honra, o que deve fazer. E você que não leu esse livro ainda, eu te desafio a ler esse livro, entendeu? Então, assim, honrar, né? É você reconhecer aquela pessoa. Às vezes você está pagando a pessoa financeiramente até bem, mas ela não se sente reconhecida, ela não se sente parte, ela não se sente do meio, entendeu? E aí você dá uma palavra de afirmação, cara, obrigado porque você está aqui. Obrigado porque você avança comigo, entendeu? E às vezes meu pai ele era muito assim, meu pai ele era muito bom para me honrar no particular, na frente das outras pessoas. Agora, quando estava na minha frente, ele não me honrava. E eu tinha um sentimento de desvalorização muito grande, entendeu? Um sentimento de desvalorização muito grande. Eu falava assim, cara, eu chegava para você, por exemplo, você conhecia meu pai. Eu chegava para você e falava assim, pô, Rony, meu pai não me ama não, cara, eu acho que ele não gosta muito de mim, não, velho. Eu acho que tem alguma coisa aí. Você fala assim, como não, cara? Pô, mas seu pai só fala bem de você. Seu pai te põe lá em cima. Seu pai tem orgulho de você. Eu falo, mas como assim? Você nunca falou pra mim, entendeu? E nós precisamos aprender isso, cara. Sim. Nós precisamos honrar a pessoa e não pros outros, entendeu? Cara, o que adianta eu falar bem da minha esposa pra todo mundo e não falar bem dela pra ela, entendeu? E mostrar para ela, né? Então nós precisamos gerar essa cultura realmente de não ter medo de honrar. As pessoas têm medo de honrar as outras porque acham que quando ela honra as outras ela se diminui. Sim. Entendeu? Eu já vi isso. Pessoas falam assim, não, se eu ficar elogiando demais, a produção vai cair. Se eu ficar elogiando demais, a pessoa vai se achar demais e vai me diminuir. E não é assim. E a gente fala... A gente só vai conseguir passar para o outro aquilo que a gente recebe
ou aquilo que a gente busca ter o conhecimento. E aí você falando a questão do seu pai, me faz também refletir aqui a minha infância no sentido de... Porque a honra ela precisa ser... Tem pessoas que honram em público, mas não honram no secreto. Uhum. E existem pessoas, às vezes, que honram, fala aqui, mas não falam, por exemplo, em público justamente para não se sentir diminuída. Sim. Então, a preocupação é muito mais do que as pessoas vão achar de mim do que eu mesmo. Né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que às vezes acontece muito e eu tenho que me policiar muito. Em casa, por exemplo, né? Eu estou lá com meu filho e aí a gente está fazendo lá alguma coisa e algumas atitudes que, por exemplo, eu vou tomar, muitas vezes eu comecei a perceber que existem algumas demonstrações de carinho ou de ações que eu faço para o meu filho que é muito mais para massagear o meu ego do que o dele, do que realmente... Ontem, aconteceu uma coisa muito engraçada ontem. Ontem, o meu dia foi bem corrido, um monte de coisa. Eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu não tenho nenhum compromisso à noite. Você está indo... Ela participa de uma queimada. Toda semana ela participa de um grupo de queimada que acontece. Um monte de mulher... Jogo de queimada. E aí... Rapaz! É bem legal. E lá Onde é que tem isso? É aqui no Taguatinga. E é um time profissional lá. Olha aí, Cauã, você que queria jogar Gosta de queimada, Cauã? Tô brincando. E aí, o que acontece? Aí eu falei, amor, eu preciso dar uma volta com o Heitor e tudo. Aí ela foi, tem jogo do Flamengo, aquela coisa toda. Aí eu falei, não, mas eu acho que eu vou assistir em casa mesmo. Ela falou, não, mas sai com ele pra assistir o jogo e tudo. E o Heitor gosta de futebol. E a gente foi procurar algum lugar para assistir. Aí tinha um restaurante lá perto de casa que tava... Não sei se esse restaurante tem mais de 10 TV. Uhum. Aí tinha um outro que do lado tinha um churrasquinho. Aí ele falou, e aí, vamos assistir aqui, filho? Para escutar o que ele ia falar. Ele falou, pai, a gente pode assistir ali? Aí eu falei, podemos. Aí era do lado, encostei o carro, beleza. E eu todo animado, né? Caraca, ele gosta de futebol, vai assistir aqui do meu lado. E aí, beleza, eu já vi ele começando a olhar de lado, que tinha uma brinquedoteca gigantesca. Uhum. Aí ele falou, pai, eu posso brincar? E ele ficou com 6 anos, velho. Eu vi que ele tava muito sem jeito de querer brincar e me deixar sozinho assistindo o jogo. Oh, meu Deus. Falou, pai, eu posso ele brincar um pouquinho? Eu falei, filho, mas aí o jogo vai começar. Aí ele falou, não, pai, mas é só 10 minutinhos. Eu vou brincar um pouquinho e aí eu volto. E aí eu ainda tentei meio que forçar a barra. Aí na hora eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui é mais para mim ou é para ele? Aí eu falei, não, pode, filho, pode ir. Só que quando eu falei que podia ir, o semblante dele mudou, a alegria. Uhum. Aí ele foi brincar, e aí o jogo do Flamengo foi pros pênaltis. E aí eu falei, caraca, velho. Aí eu falei, filho, vai assistir não? Ele falou, não, eu vou assistir daqui mesmo. Uhum. Aí encostou, subiu em cima lá do escorregador e ficou vendo os pênaltis todinho lá, e olhando e ele assistindo. Mas eu via que ele estava assistindo ali, era mais... Pra você. Pra mim. Então, assim, ele estava fazendo o que ele queria fazer, mas ele estava se esforçando para... E eu saí de lá com uma lição. Eu falei, cara, muitas vezes a gente força muito a barra. E ele é apaixonado por futebol, joga na escolinha do Flamengo, enfim. E aí eu entendi que, falei, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão do nosso eu, do nosso ego, para entender o outro. É engraçado que não foi você que saiu com ele, né? Foi ele que saiu com você, né? Tipo assim, vai fazer o que eu quero. E a verdade é que não, que aquele momento era um momento para ele. Não era um momento para você. Justamente. E nós precisamos ter essa maturidade como pais, né? De realmente entender, cara, calma aí, é um momento pro meu filho. Uhum. Deixa eu fazer o que ele quer fazer. Isso. Deixa ele à vontade. Por mais que ali a gente não vai ficar perto fisicamente, mas ele sabe que eu tô ali e ele vai se sentir bem, vai se sentir amado, vai se sentir querido, porque é para ele, né? E esse é um processo que eu penso que é um processo de formação. Com 6 anos,
A criança ela está sendo formada. Sim. Então isso vai reverberar, isso vai refletir lá na frente. Então, por exemplo, estou criando aqui uma situação. Talvez se eu tivesse forçado a barra ali, não, tu tem que assistir aqui comigo, meu irmão. Daqui a pouco ele não ia gostar mais de futebol, ia deixar isso. Por quê? Porque foi algo colocado... Eu posso falar mais pesado ainda? Você está preparado para ouvir? Vai lá, meu irmão. Mais pesado ainda? Quantos jovens hoje fazem o que não quer fazer só para se sentir aceito? Pronto. Entendeu? E aí ele começa a fazer as coisas para se sentir aceito pelo pai. E aí amanhã ele faz para se sentir aceito por uma namorada, por um amigo, por um colega. E aí entra nas drogas porque ele precisa se sentir aceito. Porque o cara falou, não, cara, você está comigo aqui, eu vou fumar, você não vai fumar? Não, cara, você está comigo aqui, eu vou beber, você não vai beber? E aí a gente forma jovens, adolescentes e adultos que se submetem as coisas, não porque elas querem fazer, não porque elas querem experimentar, não, elas não têm nem, às vezes nem curiosidade, mas se submetem para se sentir aceito. Então, isso que esse alerta, isso que Deus te mostrou, eu acredito que foi Deus te mostrando. Amém. Também, né? Te mostrando, e isso que trouxe na sua mente é o quê? Cara, calma aí, eu preciso formar filhos independentes. Cara, você não quer fazer? Você não vai fazer, tá tudo bem. A não ser que seja uma coisa que vai agredir a saúde dele, que vai... Sim, claro. Né? Em certos momentos a gente tem que impor, mas... É importante você ensinar o seu filho a tomar a decisão e ele entender que mesmo a decisão ser contrária à sua, tá tudo bem. Tá tudo bem para ele e tá tudo bem para você. Isso traz segurança para ele. Entendeu? Para quando ele estiver lá com um amigo, ele falar assim, eu não quero. E o amigo falar, mas... E para ele tá tudo bem. Porque ele fala assim, cara... Eu sou aceito, eu sou assim, eu não vou entrar nessa roda, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer porque todo mundo está fazendo, né? Então, assim, foi a chave que virou aqui para mim, foi isso. Legal. E isso a gente... Eu acho que todos os dias nós já acordamos com um desafio e com algo para aprender. Então, a pergunta é, o que eu vou aprender hoje? Ontem eu aprendi isso. E eu preciso aplicar isso. O que eu vou aprender hoje? O que eu estou aprendendo aqui nesse podcast? Tem uma frase que diz assim, Rony. Anota essa frase aí. Anote essa frase aí. E depois você anota no seu bloco de notas. Não é o que você sabe que importa. É o que você faz com o que você sabe que importa. Legal. Entendeu? Não é... se você leu 10 livros que importa. É se você leu um e aquele livro realmente vai ser aplicado, que ele realmente vai mudar na sua vida. Isso é que importa. Porque hoje, mais uma vez eu vou falar, nós estamos na geração de mais informação, que tem mais informação disponível. Você tem a IA, você tem livros, você tem um Kindle, você tem o computador, você tem... as rodas de amigos, de network, mas né, nós vamos ter um Nabrasa agora, um Nabrasa sábado, agora são 12 horas de evento só de homem para homem mesmo, onde o cara vai trabalhar o emocional, as finanças, vamos trabalhar né, a parte de empreendedorismo dele, né, empreendedor. Nós vamos ter grandes homens mesmo, assim, gigantes, né, e assim, cara, beleza, você pegou isso aqui, mas agora o que você vai fazer com isso daqui? Entendeu? Não adianta você ser um caminhão cheio de mercadoria e aquela mercadoria você fica carregando para cima e para baixo e ela não tem um destino final. Ela não tem um sentido. E tem que... E é engraçado isso que você está falando, porque hoje existe pessoas com uma bagagem muito grande de cursos, mentorias... E vivem dependentes, assim como uma pessoa que é viciada em droga, certo? Uma pessoa que é viciada em droga, ela não consegue ficar sem usar droga, a não ser que Jesus entre na vida dela, a não ser que ela tenha o processo de decisão e atitude, coragem de mudar aquela realidade. Vai acontecer o Nabrasa agora. O Nabrasa, ele não vai trazer um milagre na vida da pessoa, mas eu tenho certeza que vai ser a virada de chave em muitos homens. E é legal esse movimento no Nabrasa, esse curso, por quê? Porque o que eu venho observando? Apesar de esse ser o primeiro que eu vou participar, o que eu percebo? Que as pessoas que participam de um evento como esse, eles já saem de lá já aplicando. Perfeito.
Isso, para mim, é o mais importante. Não adianta... Vários estudos, né, comprovam que se você hoje lê um livro, você não vai conseguir adquirir... Você não vai conseguir adquirir 20% a mais do que foi aplicado. A não ser que você coloque em ação. A não ser que você aplique esse conhecimento, né? Então, assim, algo que eu me preocupo muito. O que eu vou... Eu vou sair daqui agora desse podcast. E vou, por exemplo, meu próximo compromisso. O que eu vou aplicar lá agora? O que eu aprendi aqui? Porque senão fica em vão. Eu faço um curso, é em vão. Eu vou para a igreja, é em vão. Se eu não estiver aberto para deixar que esse conhecimento, essa palavra entre em mim e eu possa aplicar e transformar a vida de outras pessoas, perde o sentido. Então, nós não podemos... às vezes a gente está cheio de lixo emocional, né? E isso eu acho, na minha opinião, isso é o mal do século. Você está enchendo de conhecimento e não está aplicando nem 10% daquilo que você aplica. A gente não é contra você estudar, a gente não é contra você fazer imersão, a gente não é contra você... Até porque o podcast nós criamos para isso, para levar informação e para que a gente possa crescer juntos. Claro. Mas o problema é que existe muito conhecimento e pouca ação. Existe muito conhecimento e pouca atração, e pouco movimento. Né? Você quer ver uma pessoa que tem muita informação e pouca ação? Quando você vai conversar com ela, ela fala assim, eu sei. Entendeu? Não, mas eu sei. O cara tá com o casamento todo pipinado, você vai falar para ele fazer o dia da esposa, ele fala, não, mas eu sei. Você vai falar para ele elogiar a esposa, ele fala assim, eu sei. Você vai falar para ele perdoar, ele vai falar, eu sei. Tudo que você fala para ele, ele sabe. Aí dá pra vontade de falar assim, infeliz, você sabe, mas você tá vivendo essa bosta por quê então, né? Desculpa a expressão, né? Aí o que ela faz? Aí ela bota a culpa na outra pessoa. Uhum. Não, mas é porque você não conhece fulano. Cara, eu não preciso conhecer fulano. Só você falar que você sabe, já está provando que você pode até saber na teoria. Só que não importa o que você sabe. Importa o que você faz com o que você sabe. Se eu sei que tenho que perdoar e eu não perdoo, se eu sei que eu tenho que cuidar e eu não cuido, se eu sei que eu tenho que economizar e eu não economizo, cara, eu não sei. Ainda algo não virou na minha mente, eu ainda não acessei esse nível de realmente de posicionamento para vencer. Então eu preciso aprender, eu preciso ouvir de novo, eu preciso ouvir de novo, eu preciso ouvir de novo, e que seja 100 vezes, né? Então, assim, e uma coisa que você falou, né? Plano de ação. O Na Brasa, nós finalizamos o Na Brasa com plano de ação. Uma das coisas mais importantes é, beleza, o que você vai fazer a partir de agora, com todo esse conhecimento? O que você vai fazer a partir de agora com o que o Espíritos falou? O que você vai fazer a partir de agora com o que o Dr. Tiago falou, né? Porque são 6 palestrantes, são 6 conteúdos assim, monstros. Entendeu? O que você vai fazer aqui, agora com o Rony, que você acabou de conhecer numa rodada de negócio? Entendeu? O que você vai fazer aqui agora? Entendeu? Então a gente vai desafiando, a gente vai puxando essa corda do homem mesmo para que ele possa entender, cara, eu preciso ser um homem melhor. Tem como eu ser um homem melhor. Tem como eu alcançar um nível melhor no meu casamento, na minha casa, na minha empresa. Né? Então, assim, eu costumo dizer que o conhecimento, né, como é que fala? Não é maturidade, a sua experiência, ela pode ser, ela é para mim, eu posso usar ela como um acelerador de negócio. Entendeu? Então nós vamos sentar aqui, você vai falar de experiências de venda, você vai falar de experiências de equipe, você vai falar disso, e eu vou falar assim, cara, ó, eu nunca olhei por essa forma. Por exemplo, nós acabamos de falar do seu filho. Você tinha olhado pela forma que eu trouxe? Não tinha. Por mais que Deus trouxe um alerta para você, Sim. Por mais que você acendeu um alerta, mas você ainda não viu a forma que eu vi. Sim. E eu tenho certeza que você vai sair daqui e falar assim, cara, calma aí. Deixa eu ser um pouco mais... ter mais empatia. Sim. Deixar ele se desenvolver mais. Sim, eu claro. deixar ele... Né? Então, assim, é uma linha muito tênue. Por exemplo, eu acordo meus filhos voltando para a criação de filhos, né? E eu fui acordado, cara, e meu pai me acordava de uma maneira muito ignorante, sabe? Gritando, às vezes me chamando de vagabundo, às vezes, né? Tá infeliz com a vida, muitos problemas. E eu decido acordar meus filhos de uma maneira diferente. Então eu acordo dando bom dia, eu acordo dando um beijo, eu acordo chamando ali, não ligando já a luz.
entendeu? E muitas vezes, depois que eu acordo, eu falo assim, filho, eu já posso ligar a luz? Filho, posso ligar a luz? Porque é ruim, pô. Claro. É ruim, entendeu? Então, assim, aí eles acordam, aí chega e fala assim, você escova meus dentes, pai, pra mim? Não, você não tem mais idade pra me escovar seus dentes, filho. Então, a mesma maneira que eu tenho amor, eu tenho a liderança, o limite. Sim, claro. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Agora vamos fazer o café da manhã. Cada um organiza seu café da manhã. Entendeu? Vamos lá. Então, você vai dando autonomia pro seu filho. Você vai entregando amor, mas você vai também entregando E autonomia. responsabilidades, né? E responsabilidades. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Que você me falou de algumas formações que você fez. Aham. Né? E você fez 8 semestres de odonto. 8 semestres. 8 semestres de odonto. Fez Eu passei pela administração. Ó, vou te falar aqui Fala aí. Eu passei pela administração de empresas 5 semestres. Depois da administração, fui para a educação física, porque meu sonho era ser jogador de futebol. Então, como eu não fui jogador de futebol profissional, então eu tive que... Cara, eu não posso sair disso. Só que eu vi que não era para mim. Uhum. Aí fiz uma bolsa, ganhei a bolsa e fui para engenharia. Fiz 2 semestres de engenharia. Aí na engenharia eu descobri que tem uma tal de administração financeira. E eu sempre fui péssimo com números. Que eu falei, cara... E aí o pessoal falou, ó, vai para arquitetura, porque em arquitetura você não tem tanto cálculo. Cheguei em arquitetura... Aí começa as piadinhas, né? Pô, tá fazendo arquitetura porque não aguentou a engenharia. Fiz 3 semestres de engenharia. 3 de engenharia? Não, desculpa, de arquitetura. Aí, beleza. E aí, isso paralelo, fazendo um curso de agronegócio à distância, né? Uma faculdade que chama... Agro. Isso. Aí, beleza. Abri mão da arquitetura. E aí fui para odontologia. E aí fui para odontologia. Eu trabalhei durante 8 anos em um órgão chamado CNPq. E aí, quando eu fui para odonto, o curso de odonto, ele é integral, né? E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Já que eu estou sendo bolsista, eu vou escolher logo um curso que vai ser algo que vai valer a pena. Não por vocação, por nada disso. Como é que você conseguia essas bolsas? O governo, indo... Assim, eu não... Na verdade, eu não preciso nem falar, né? Eu não sabia nem para onde eu ia e eu estava perdidão. Então, até a segunda graduação que eu tentei terminar, era meu pai que pagava. E aí, quando meu pai falou, cara... E aí, tem um amigo meu que está fazendo isso. Rony, vamos fazer isso. Então, assim, eu vivi, na verdade, até os meus 20... minha primeira faculdade foi com... ia para 17 anos. Até para os meus 22 anos de idade, eu já tinha tentado ali uns 7 cursos. Extremamente perdido. E a virada de chave foi quando eu casei. Quando eu casei, eu falei, cara, o negócio é mais embaixo. E aí eu comecei não a desafiar. Não, calma aí, desculpa, vamos lá. A gente já vai chegar nisso daí. Aham. Eu gostei muito dessa parte do perdido. Mas você, 2 faculdades, seu pai ali meio que bancou o período que você quis fazer. Isso. O semestre que você quis fazer. Beleza. Depois você estudou para a faculdade federal, foi isso? Não. Enem, sim, para tentar entrar. Então, e você conseguiu algumas bolsas? Consegui. E aí até que eu consegui, por exemplo, consegui o FIES. FIES. Né? Eu consegui o FIES, que foi onde eu fiz o curso de odonto. E foi muito doido o curso de odonto. Por que eu estou falando isso? Calma aí, eu já vou voltar lá. Já vou deixar. Porque a gente vê que você não é um cara burro, desculpa. Sim. Né? Você era um cara inteligente. Um cara que... Talvez eu nem concordo no inteligente, esperto. Não, mas é um cara inteligente, um cara que fazia a prova e passava. Sim. Né? De alguma maneira você fazia a prova e passava. Então, para academia, academicamente falando, você era um cara inteligente. Sim. Mas emocionalmente falando, você era um cara perdido. E é o que a gente estava falando aqui em cima. Sobre ter muita informação, ter muita bagagem de informação, mas o que você fazia com essa informação, entendeu? E isso mostrava que realmente você estava procurando ali um caminho, leitura. procurando
procurando algo, Sim. né, para preencher talvez um vazio, para preencher uma aceitação, para se encontrar em alguma dessas tribos, Sim. né? E a gente tem muitas pessoas assim, cara, que se enchem de informação, mas estão totalmente perdidas. E aqui mostra que realmente você estava perdido, porque você vem para agro, aí arquitetura, aí você vai para odonto, aí vem para administração, educação física, engenharia. Então, assim, meu irmão, Tudo. é um braço e uma perna para cada lado, né? Você estava assim, ó. Pode continuar agora. E aí, o que foi mais doido disso é porque eu não me arrependo, sabe? Porque foi muito dinheiro jogado fora, entre aspas. Mas hoje eu entendi que eu precisava viver isso. Porque foi um processo muito interessante de formação para definir. Tem pessoas que hoje o cara, ele simplesmente não precisa, por exemplo, ele precisa estar na igreja, nós precisamos congregar, ele precisa estar na igreja 3 vezes na semana, porque ele vive ali um momento de se conhecer, de buscar de conhecimento. Mas ele não pode, muitas vezes, pastor, ser escravo da igreja, porque a igreja ela tem que ser ele. Sim. Então, naquele primeiro momento... Por que eu estou trazendo aí esse paralelo? É muito doido porque, naquele momento, tudo que eu queria era saber quem eu era. E eu nunca fui o mais inteligente na sala, mas sempre fui a pessoa que as pessoas podiam contar comigo. Sempre fui aquela pessoa que tinha um grau de influência naquele meio. Sim. Então, e aí analisando, o que hoje eu percebo? Que tudo isso que eu fiz contribuiu para que eu pudesse ser o que eu era hoje. Que eu fosse hoje, por exemplo. Eu tenho vários amigos que mandaram o diploma. E aí, Ron, nós estamos formando, cara. Cadê você? E eu ficava muito triste, mas eu nunca deixei isso entrar no meu coração, porque eu sabia quem eu era e a minha hora ia chegar, eu ia me encontrar. E foi aonde realmente eu fui abraçado por Jesus. E foi o momento onde realmente eu entendi que o que Jesus queria de mim é que eu pudesse ser uma porta, que eu pudesse ser um ponto de início na vida de outras pessoas. Amém. E aí eu fui entendendo, eu abri primeiro um negócio ali, uma lojinha de açaí, e aí eu entendi que na minha loja de açaí, ela ali, na verdade, não era para me dar o lucro que eu precisava naquele momento. Ali era para eu aprender a como lidar com um funcionário, porque a minha loja de açaí não estava me dando lucro. A minha loja de açaí estava fazendo com que aquela pessoa se convertesse e fosse para a igreja, que fosse buscar Jesus. E aí, no meu curso na faculdade, eu comecei realmente a influenciar as pessoas, não pelo o que talvez aquele negócio poderia dar, mas pelo aquilo que eu poderia oferecer para as pessoas. E por muito tempo na minha vida, pastor, eu achava que a transformação ela iria vir de fora para dentro. Quando eu entendi que ela era de dentro para fora, meu irmão, as coisas começaram a encaixar. As coisas começaram realmente a fazer sentido. E aí eu entendi que o problema, às vezes, não era a falta de dinheiro. Uhum. Porque hoje, você que está me escutando aí, que hoje você está sem dinheiro, o problema não é a falta de dinheiro. O problema é o que você está fazendo para que o dinheiro venha até você. Porque enquanto a gente está buscando o dinheiro não vem. Agora, a partir do momento que a gente tem um propósito, que a gente tem uma missão e a gente elabora o plano de ação, faz com que realmente o objetivo aconteça, o dinheiro vem de forma natural. Então, a transformação ela sempre vai ser de dentro para fora. E é o que eu falo, por exemplo, nas palestras que a gente dá, é o que eu falo, por exemplo, quando a gente vai aconselhar alguém. A chave do segredo sempre vai ser na transformação. Então, assim, só para resumir tudo isso, Perfeito. porque a história é muito longa. Sim, sim. Jesus, ele encontrou comigo de uma forma tão sobrenatural que chegou um momento de eu virar e falar assim, cara, eu não preciso de mais nada. Porque a gente tem medo, principalmente quando a gente está crescendo, né? Tem quantos anos, Cauã? Ou, por exemplo, o Cauã, ele tem 20 anos de idade. Então, em 20 anos de idade, cara,
você fica inseguro. Cara, como que vai ser meu futuro? E eu tinha muito medo, por exemplo, uma coisa que era engraçada, que eu tinha muito medo de ser pai. Porque eu tinha medo de transferir para o meu filho aquilo que eu recebi do meu pai. Meu pai não foi um mau pai. Mas meu pai, por exemplo, nunca me deu um abraço e falou, eu te amo. Nunca. Hoje ele já fala. E quando ele fala, eu falo, caraca, meu irmão. E aí eu tive que me posicionar. Porque às vezes a gente fica esperando do outro e às vezes o primeiro passo é a gente que tem que dar. Então, assim, esse medo, essa insegurança do futuro, eu entreguei nas mãos de Deus. E eu tinha muito... Cara, eu vou casar. Meu casamento teve 400 pessoas. Meu Deus do céu, isso foi um casamento, não. Foi um... E aí, da onde que Que top. da onde que veio o recurso? Deus ele foi trazendo, Sim. né? E pessoas veio ali nos abençoando. Então, assim, você sai, por exemplo, de uma realidade financeira onde você ganhava um salário mínimo e aí você pede uma oportunidade para Deus e fala, Deus, coloca algo realmente que faça sentido, transformar a vida das pessoas. E aí você sai de uma realidade, sei lá, de um salário mínimo e vai para 10, 20 vezes mais em menos de um ano. Cara, se isso não for Deus, e sem nenhuma, vamos dizer, formação naquela área. Então, assim, esse processo... Hoje eu tenho 37 anos e eu fico olhando para trás e eu falo, cara, Deus foi muito generoso comigo, porque os meus primeiros anos de casamento foi um inferno. Os meus primeiros anos querendo empreender foi muito difícil. Então, você que tá me assistindo aqui, entenda uma coisa. Talvez hoje você vive um momento de muita dificuldade. É uma preparação, meu irmão. Isso vai passar. Nenhum deserto é para sempre. Isso vai passar, desde que esteja alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Eu acredito muito que enquanto você foge da dor, a dor só aumenta. Enquanto você foge da crise, a crise só aumenta. E quando você foge dos conflitos, os conflitos só aumentam. Agora, quando você se posiciona diante dos conflitos, diante da dor, diante das guerras, ela tende a diminuir. Né? A gente vê, né? Vamos entrar um pouco na Bíblia, eu gosto muito desse exemplo. Está em 1 Samuel 17. Davi chega lá diante de um exército covarde. Por quê? Porque estava todo mundo com medo de um gigante. Todo um exército com medo de um homem. Porque eles tinham medo de assumir responsabilidade. Eles tinham medo de se colocar na brecha. Eles, né, com certeza, imagina, cara, vou matar aqui o cara aqui, eu vou morrer e todo mundo vai virar... Vai ser escravo. E eu não quero ser a pessoa que vai entrar nessa brecha, entendeu? E Davi chegou, ele podia ser mais um covarde. Mas não, entendeu? Diz que se você tiver um leão liderando 99 ovelhas, você tem 100 leões. Agora, se tiver uma ovelha liderando 99 leões, você vai ter 100 ovelhas. Né? Então, isso fala sobre posicionamento, cara. Quem é você diante das pessoas? Como você se vê diante de Deus? Como você vê Deus na sua vida? Quem é Deus para mim, Lucas? Quem sou eu diante de Deus? E aí, quando você entendeu isso aí, né? Você teve essa visão, você falou, opa, calma aí, vamos botar uma âncora aqui, deixa eu me firmar aqui, deixa eu começar e terminar as coisas, deixa eu entender o meu verdadeiro propósito. É uma barraca de açaí? Não é uma barraca de açaí. Isso aqui faz parte da construção do meu propósito. Você poderia ser um cara frustrado com esse monte de faculdade, eu tentei tudo e não deu certo nada, ou você é o cara que você é hoje, que falou assim, cara, isso aqui contribuiu para o meu bem. Eu vou pegar cada uma desses semestres, vou pegar cada um desses aqui, eu vou fazer tijolos para minha escada avançar e não peso para me derrubar, entendeu? Então, a maneira que nós vemos as coisas quando nós temos Deus do nosso lado, quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida, tudo muda. Sim. Porque eu parei de ser vítima do meu pai quando eu me converti, eu parei de ser vítima da sociedade, eu parei de ser vítima da minha mãe, eu parei de olhar, ficar olhando só porque eles não faziam para mim. E comecei a falar, cara, eu tenho um pai, cara, eu tenho uma mãe. Beleza, ele não me abraça, eu vou abraçar ele. Beleza, ele me xinga, eu vou pedir perdão. Entendeu? Não é, você é masoquista. Não, cara, é honrar. A Bíblia fala sobre honra. É sobre você olhar para frente, sobre você entender que existe um caminho, né, para aquilo que você está plantando. Só que, geralmente, quem não tem uma fé cristã baseada em Jesus, essa visão dela é ofuscada. Ela olha só o agora. Eu tô vendo esse microfone aqui, ó.
né? Eu tô vendo essa câmera aqui, eu tô vendo só isso aqui. Mas quando você tem uma visão além, você não tá vendo só isso aqui. Você tá vendo o YouTube, você tá vendo as pessoas te assistindo. Você entende que o que você tá falando aqui, você não tá falando apenas para você, pro Rony. Não é um bate-papo. Aqui a gente não tá batendo apenas um bate-papo. Meu irmão, a gente tá levando a palavra de Deus, a gente tá levando conhecimento, a gente tá levando unção, a gente tá levando libertação, a gente tá levando... E isso fala sobre a sua identidade, né? Então, a sua identidade, ela foi firmada quando você se converteu, quando você casou, quando você entendeu que, cara, agora eu sou homem, agora eu vou ter uma família. Calma aí. Vamos deixar as coisas de menino de lado? Né? A Bíblia fala isso, né? Quando eu era menino, agia, comia, né? Respondia como menino. Agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino. Só que isso é um processo que hoje, né? Voltando aqui para os homens, muitos homens não deixaram as coisas de menino. Eles são homens, mas eles não deixaram as coisas de menino. A Bíblia fala, né? Eu deixei as coisas de menino. Né? Então, nós precisamos buscar isso todos os dias, sabe? Isso fala sobre aliança, isso fala sobre atitude com seus filhos, com a sua casa, sobre atitude com a sua esposa, o seu ministério, né? O que você faz quando ninguém está vendo, né? São coisas que a gente já explanou muito aqui e que está cada dia mais real. Justamente. E deixa eu te falar, meu irmão. Estamos aqui... Ó, rapaz, já estamos uma hora conversando. Graças a Deus, Deus é bom. E parece que foi 10 minutos, né? Parece que foi 10 minutos. Você hoje se considera um vendedor? Você hoje se considera um bom vendedor? Você se considera um empresário? Como que você se vê hoje? Então, há muito tempo, falar de vendedor, de ser um vendedor, era algo de orgulho, né? Antigamente era, poxa, o cara é vendedor. Hoje, ser um vendedor, olhando para um lado, como é que eu posso dizer? Para um lado profissional, ser vendedor é sinônimo de ser chato, insistente, né? Charlatão, quer me enganar. Tipo um call center, né? Então, assim, eu me considero um vendedor, sim. Quando eu acordo de manhã e dou um beijo na minha esposa e falo, eu te amo, eu estou me vendendo para ela. Eu estou me vendendo. Quando eu falo para o meu filho quanto que ele é importante para mim, eu estou me vendendo para ele. Então, a gente não pode deixar apagar, por exemplo, nos meus treinamentos, eu sempre falo que a venda, ela está em todos nós. Nós seremos sempre eternos vendedores. Inclusive, tem um tempo atrás, eu dei uma palestra que fala sobre empreendedorismo. E aí, é muito doido, porque, inclusive, eu tenho uma live que eu gravei falando sobre Jesus. E aí, inclusive, isso trouxe uma discussão. O maior empreendedor de todos os tempos. E aí, tem duas linhas, né? Você olha para essa visão como algo negativo ou você olha de uma forma positiva? E é engraçado porque eu conto ali nessa live que tudo foi muito estratégico. Os 12 que Jesus escolheu foi de forma muito estratégica. Você pode analisar que cada um complementava o outro. Quando Jesus pegou os 12 discípulos e foi para pregar o evangelho nos 3 anos dele, o primeiro lugar que ele colocou a tenda dele foi um lugar bem estratégico, onde passava um monte de gente. Por quê? Jesus ele precisava ser visto, as pessoas precisavam conhecer ele, porque ele já sabia como que ia ser o futuro dele. Então ele tinha um tempo ali muito... O deserto era um lugar de oração, né? Justamente. Não um lugar de expansão. Não era um lugar de expansão. E aí, quando você fala, o que eu sou, na verdade? Sim, eu sou um vendedor, eu sou um empreendedor. Né? Hoje, o nosso negócio, hoje a gente gira... Hoje nós estamos em mais de 9 países, né? E eu tenho uma responsabilidade hoje no Brasil, eu e alguns sócios, nós temos hoje uma responsabilidade do Brasil ser o número 1 no mundo. É uma empresa que já tem 66 anos, né? Então, no Brasil, a gente está há 10 anos. Então, quando por exemplo, a gente está abrindo a operação em São Paulo, em Goiânia, quando eu vou para lá,
eu vou com uma responsabilidade não só de pegar o dinheiro e colocar o dinheiro no meu bolso. Porque quando eu faço uma venda, eu estou pensando somente em mim. Mas quando eu falo do negócio, eu abro o mercado, eu estou pensando na empresa, no negócio em si, né? Ano passado, o meu CNPJ, nós faturamos quase mais de 3 milhões. A empresa hoje, hoje no Brasil, a gente tem um faturamento acima de 14 milhões, o grupo todo, por mês, tá? Hoje já é uma empresa que, mundialmente falando, já fatura 1 bi de dólares. Então, assim, é uma empresa gigantesca. Então, quando eu vou falar do meu negócio, eu tenho que ser vendedor? Cara, eu nem considero que eu vendo o meu produto. Por quê? O meu produto, ele meio que se vende. Ele se vende por quê? Porque com toda modéstia, é o melhor do mundo, com 50 anos de garantia. Enfim, então, assim... e é muito bom falar daquilo que você... É muito bom falar de Jesus. Sim. Cara, quando você vive Jesus, quando você está com Jesus, porque você acredita em Jesus, porque você tem certeza o que Jesus faz na sua vida, e da mesma forma, é muito bom falar do Na Brasa, porque você acredita no Na Brasa, porque você vive o Na Brasa, não é uma utopia, não é... Cara... O Na Brasa é a identidade do Lucas. Tá ali. O que você está fazendo? Você está pegando toda a sua história, todo o seu conhecimento e está colocando dentro do negócio e possibilitando você e ali aquelas pessoas que estão junto com você a mudarem o mindset, mudar a forma de pensar. E hoje, a Royal Prestige, hoje, o que ela representa na minha vida? Cara, muita coisa. Por quê? Ali foi a minha melhor escola. Eu entrei lá como consultor. Eu vim crescendo dentro da empresa. Hoje eu sou um sócio da marca. Porque a empresa tem um plano de carreira que você não precisa investir para ter um negócio. Então isso, para mim, foi... E era o que eu precisava naquele momento. Porque eu não tinha dinheiro para desenvolver. Então eu sou... Inclusive algumas pessoas até falam, poxa, Rony, você aqui é o meu psicólogo. Porque às vezes a gente chega aqui para ter uma reunião com você... E aí eu saio daqui chorando, lágrimas. Eu falo, cara, mas essa é a missão. Às vezes você não está produzindo na minha empresa, não é porque você é o... Às vezes é um detalhe. Verdade. Às vezes você saiu chateado lá da tua casa, brigando com a tua esposa, e você está querendo ir desse jeito vender pro meu cliente. Meu irmão, jogam água na cara. É a energia, né? Muda essa energia. Você pode sorrir o tanto que for, se a sua energia não tiver condizente com o que está dentro de você, cara, você não consegue. Você não consegue. Então, não consegue prosperar. Eu sou um empreendedor, eu sou um vendedor, né? Eu sou um empresário, né? Então, assim, eu acho que a gente... Aonde nós... Hoje eu faço venda. Não como eu fazia antes, porque a gente vai crescendo. Mas, assim, quando eu estou na casa da pessoa... Cara, aqui em Brasília, a gente vende no Lago Sul. E eu vendo no sol nascente. Qual a minha postura diante? A mesma. Legal. Fulano e Beltrano, ambos merecem a mesma atenção. Então, eu acho que isso está faltando, sabe, Lucas? Com certeza. Na área de vendas. Hoje, por exemplo, você... E aí a gente vê várias histórias, né? O cara que vendia carro. Todo mundo tem essa história. Que apareceu um cara de chinelo na loja dele. E ninguém queria vender carro para ele porque ele estava extremamente feio, desarrumado. E aí todo mundo tem essa história. O cara ficou chateado e só de raiva ele foi na loja do lado, chegou lá com um saco de dinheiro e falou, eu quero comprar de você. Então, aonde que está o seu interesse? Gente, vender é uma arte. E da onde você menos espera as coisas, elas acontecem. Acontece, meu irmão. Seu maior parceiro, às vezes, é uma pessoa que você menos espera. O teu melhor sócio é uma pessoa que você menos espera. Eu vivo isso todos os dias. Todos os dias eu me surpreendo de pessoas que eu achava que eu ia fechar negócio, não fechei. E pessoas que eu achava, cara, esse eu vou fechar e não fecho. Então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor, sabe? É chegar na nossa casa, botar a cabeça no nosso travesseiro e falar, beleza, eu não fechei esse negócio. Eu não ganhei fulano para Jesus, mas eu dei o meu melhor. Esse é o dilema da minha vida. E a pergunta assim, né, cara,
eu posso não ter fechado essa venda, mas ou esse negócio e tal, mas eu marquei essa pessoa. Uma coisa que eu penso muito, Rony, todo ambiente que eu tô assim, cara, o que eu posso fazer para marcar a vida daquelas pessoas? Sabe? O que eu posso fazer para honrar aquelas pessoas? Né? Esses dias um cara sentou para almoçar, a gente marcou um almoço, ele marcou um almoço comigo, pediu para almoçar comigo, a gente marcou e tal. A gente foi conversando, a gente se conheceu, conversando. E no final eu falei para ele assim, cara, beleza, a gente está aqui 2 horas conversando, o papo está agradável demais, mas eu quero fazer uma pergunta. Aí ele, qual que é? O que eu posso fazer para te servir? Aí ele, como assim? Eu falei, não quero te servir. Como é que eu posso te servir? Aí o cara ficou sem palavras. Porque eu falei, cara, beleza, a gente se conheceu, mas beleza, para que eu tô te conhecendo? Entendeu? Qual o propósito? Se Deus nos colocou aqui, é porque existe um propósito. E para mim o propósito é eu servir você. Então, em alguma coisa eu posso te servir. Sabe? Eu não estou preocupado com negócios, em ganhar dinheiro, é importante, mas calma aí, como é que eu posso servir essa pessoa? Então, se a gente entende isso, que a gente está aqui para servir, né? Até com o nosso profissional, com os nossos talentos, com o nosso trabalho, cara, bicho, tudo flui, né? Tudo avança. Sim. Porque hoje as pessoas estão preocupadas com o que elas vão ganhar. Para de se preocupar com o que você está ganhando. Ganhar é consequência. É consequência. Agora se preocupa como você pode servir melhor, sabe? Aquela pessoa. Como você pode servir melhor a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. Como você pode servir melhor, sabe? A sua comunidade, as pessoas que estão à sua volta. Cara, como que eu posso te servir? Como que eu posso te honrar? Como que eu posso ajudar você a tornar a sua vida mais fácil? Talvez o que eu tenha, né, o que você tenha, por exemplo, uma faca que dura 50 anos. Meu irmão, bom demais. Uma colher que não queima a mão. Quem é que não quer um negócio desse? Você me deu uma, eu já quero comprar umas 5. Porque você tem uma colher que não queima a mão, é a melhor coisa do mundo. Não é a melhor coisa do mundo, mas é uma coisa muito boa. Para quem está, né, cozinhando, sim, né? É muito bom. Mas nós precisamos entender isso, né? E eu quero finalizar esse podcast, né, justamente dando esse conselho para você, homem. Não se preocupa com o que você está ganhando. Ou não é a sua preocupação primordial. Se preocupe em servir. Sabe? O que você está fazendo para ser útil? Para servir aonde você está. Que aí, meu irmão, os ganhos eles vão vir. E os ganhos eles são extraordinários. Para quem realmente serve de coração. Né? Rony, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou precisar encerrar, porque eu tenho um outro compromisso. E é um compromisso com o meu filho. Esse é o mais importante. Eu tenho um compromisso de levar ele no futebol. E é um compromisso de homem. E aqui em casa, combinado é combinado. Tá certo mesmo. Né? E como eu não estou viajando, então combinado que se eu não estiver viajando eu levo ele. Mas eu quero te agradecer. Nós temos aqui, ó, 1h10 aí. Rapaz, nós conversamos. Que legal. Porque eu comecei a marcar. Eu gosto de marcar. E eu quero te convidar para você vir aqui de novo. Já vamos sair daqui com uma agenda já pré-marcada aí. Porque eu acho que foi muito assunto para a gente conversar, viu? Tem muita coisa, né? Falar um pouco mais sobre vendas, falar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal. O que você fez? Eu quero, né, já pode até pensar. Eu não gosto de marcar o primeiro, mas o segundo eu acho que é legal, porque a gente se conheceu mais, né? Mas o que você aprendeu nesses anos? O que você precisou desenvolver como homem? Qual as chaves que você pode trazer aqui para os homens que estão assistindo a gente? Maravilha. Porque, cara, você tem uma empresa que fatura 3 milhões. Calma aí. Calma aí. Né? Vamos tirar o chapéu aqui, né? Porque não é qualquer um. Eu quero aprender com você demais. Entendeu? Muito obrigado. Deixa as suas considerações finais, meu irmão. E é isso. Então, quero agradecer, tá doido? Tá aqui é um privilégio, né? Nós temos aqui uma pessoa... É mais do que um irmão, vamos dizer, né? Somos legendários juntos, subimos a montanha juntos. É isso. Somos da mesma denominação, da mesma igreja, né? Temos os mesmos ideais. Então, é um prazer estar aqui e se deixasse a gente ficaria aqui a noite toda. E eu quero te agradecer e também quero fazer um convite. Tá? No próximo mês nós vamos ter aí um evento nosso lá e você tá sendo convidado aqui ao vivo. Eita! Para ser uma das pessoas para contribuir lá no nosso Vamos. No nosso Só evento. me vê a data. Eu tenho algumas datas já que eu vou viajar, que eu vou estar palestrando fora, mas estando na agenda, Maravilha. Estarei com certeza. E você aí que ainda não conhece o Na Brasa, meu irmão,
Vai conhecer, porque o negócio... Confia. Ó, esse episódio hoje é quinta-feira, nós estamos gravando, amanhã é sexta. Aham. Ainda dá tempo de você ir no Na Brasa. O Na Brasa é dia 9/8, sábado agora, dá tempo. Entre em contato conosco ou no direct, ou no A Família Ponte, ou no nabrasaimersão.com.br, ou na Brasa Imersão no Instagram. Sim. E A Família Ponte no Instagram também. Eu vou deixar aqui todos os contatos. E como que nós fazemos para adquirir essa faca, panela, colher? Como que a gente faz para estar perto de você, Rony? Eu tenho o seu contato pessoal, Sim. mas a pessoa que está assistindo aqui... Então, até ano passado nós patrocinávamos o MasterChef. Então, nós ficamos de 2022 até 2024 à frente do programa. Então, você vai entrar lá no Instagram da Royal Prestige lá, você vai conhecer os utensílios e eu vou deixar o meu Instagram mesmo, pessoal, Rony Trindade, @RonyTrindade. Você pode me chamar lá que eu vou mandar um consultor, te dar todas as orientações. E eu quero dar aqui... Posso dar uns presentes aqui? Pode. As 5 primeiras pessoas que entrar em contato comigo vão ganhar de presente um presente muito especial no nível da faca, juntamente com um jantar saudável aí na sua casa. Eu vou mandar uma pessoa nossa aí cozinhar para você. E detalhe, não é pegadinha, tá? Não precisa pagar nada, não. Até o alimento somos nós que vamos levar. Que isso, hein? Olha aí, calma. Será que ele consegue fazer pra gente aqui? Que aqui come, viu? Meu irmão, então as 5 primeiras pessoas... que entrar em contato com você no Rony Trindade. Isso. Como é que é? Rony Trindade. E fala lá, eu vi lá no podcast. Pode entrar em contato comigo que nós vamos levar esse presente aí para você, tá? Nós vamos marcar a data certinho, um dia que você estiver mais tranquilo. E nós vamos cozinhar para você e para sua família. Desse tá? jeito eu vou ter que chamar mais, porque eu ganhei presente. A audiência tá ganhando presente. Todo mundo ganhando presente. Eu quero te dizer que você, que será o próximo convidado, eu não aceito menos que isso, viu? Tem que trazer presente para mim e para minha audiência, né? Honrar a minha audiência. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Pelo carinho, pela disposição, por estarmos aqui juntos. E eu quero falar desse faturamento aqui, cara, que você tem muito a ensinar pra gente. Vamos lá. Né? A gente trabalha, óbvio, né? A gente tá falando de um faturamento alto, a empresa trabalha com um ticket mais alto, mas... Meu irmão, tá doido. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Deus te abençoe, Amém. te guarde, prazer te fortaleça. Estar aqui. Obrigado pelo presente, tá? Um presente estar aqui com você. Todos os seus projetos, tudo que você colocar Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Você que acompanhou a gente aqui mais uma vez, muito obrigado. Viu que vale a pena ficar até o final? Cara, você ganhou aí, ó. Se eu fosse você, eu já ganhei os meus aqui, né? Não posso. Calma, já bota lá, ó. Rony, bota hoje. Assistir seu podcast, né? Assistir o podcast vai ganhar um presente. Já ganhou o presente. Tô brincando, mas você que assistiu, siga, comente, compartilhe, né? Vai lá, Rony Trindade, fala assim, ó, eu assisti você e o pastor, assisti você e o Lucas Ponte, né? Quero o meu presente. E você sendo um dos 5 primeiros, você vai ganhar. O Rony vai... na sua casa, onde você estiver, vai levar o presente e vai tirar uma foto e a gente vai postar essa foto, hein? Eita. A gente vai postar porque é importante, né? Legal. A gente provar aqui que foi verdade, entendeu? Justamente. Mas, no mais, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe. Se o que nós falamos aqui fez sentido na sua vida, não fica só para você, não. O que nós falamos aqui contribua com outras pessoas, leve isso para outras pessoas, compartilhe esse conteúdo para sua mãe, para seu pai, para seus amigos, para que nós possamos avançar, continuar avançando em tudo que nós temos feito. Deus te abençoe, tenha um bom final de semana. Um abraço. Valeu.